Deixa eu chamar o Mota, que é preciso também que nós nos atentemos a um outro aspecto e uma outra informação destacada pelo Bruno Pinheiro. Mota, no final da intervenção do Bruno, ele mencionou que um senador, portanto, um político com mandato, deve ser chamado para prestar depoimento na semana que vem, pois haveria informações que o conectariam com esse esquema de fraudes do INSS. Claro que a gente não sabe quem é, de que partido, se é um senador que hoje em dia cumpre o seu mandato no Senado Federal ou é um ex-senador, enfim, não temos as informações, mas essa é a indicação do Bruno Pinheiro nas apurações dele, que semana que vem um senador, possivelmente com mandato, né, vai prestar depoimentos acerca desse esquema. Então a gente precisa fazer a reflexão sobre aquilo que vocês apontaram já há algumas semanas, né, Mota? Olha, nome de gente importante, gente graúda vai aparecer, vão ser citados, as investigações devem revelar gente importante que participou desse esquema, que não parece um episódio que envolveu meia dúzia de servidores públicos do INSS, né, com os camaradas lá das entidades. É algo muito maior, você mencionou inclusive a possibilidade de ser um mensalão 2.0, e a gente precisa fazer também a análise. Esse tipo de evento está colocando muito medo em políticos e, por isso, tanta dificuldade em avançar com a investigação no Congresso? Eu acho que a gente tem que proceder com cautela. Nós já vimos no passado situações semelhantes a essa. Então, existe um grande número de possibilidades para o que pode vir a acontecer. Mas eu acho que já ficou claro que esse escândalo gigantesco envolvendo milhões de aposentados e beneficiários e bilhões de reais não é coisa de um bando de pobres coitados que precisavam levar um pão para casa, não é mesmo? Não é coisa de gente que estava desempregada e não tinha como pagar as contas no final do mês. Não é coisa de pessoas em situação de fraude. Não é coisa de um bando de aloprados. Esse é um esquema muito sofisticado, que precisou da participação e da vista grossa de muita gente. Eu acho que a cada dia que passa, esse escândalo tem mais cara de uma bomba atômica em cima de muita gente. Ano que vem, nós temos eleições. Então, o impacto eleitoral de um escândalo como esse é gigantesco. Agora a gente fica aqui na expectativa para saber quem será esse senador, para saber que outros parlamentares já foram identificados, parlamentares e políticos e autoridades de uma forma geral, e pessoas do mercado financeiro, que já foram identificadas. Eu tenho impressão, Caniato, que a gente vai receber essas informações muito antes do que a gente imagina. E o meu palpite, nós vamos ver se eu estou certo ou errado, é que essas informações vão vir através de vazamentos para veículos selecionados da mídia. Um vai receber o nome amanhã, outro vai receber o nome depois da manhã, e aos pouquinhos nós vamos ficar sabendo dos contornos, pelo menos dos contornos gerais desse escândalo. Agora, eu acho difícil que a gente fique sabendo de tudo, de toda a verdade, a menos que o Congresso Nacional vá em frente e instale a CPMI. Você, Dávila, os nomes de pessoas importantes, de figuras importantes que certamente virão à tona nas próximas semanas. A indicação é que um senador será ouvido pela Polícia Federal sobre a fraude já na semana que vem. Mas é preciso fazer a reflexão sobre o impacto da divulgação desses nomes, né? Me parece algo inimaginável, a depender de quem estiver envolvido com esse esquema. Caniato, se você somar os 8 bilhões de descontos dos repasses, mais os 90 bilhões estimados no consignado, a gente está falando de um escândalo por baixo de 100 bilhões de reais. Um escândalo de 100 bilhões de reais não é uma coisa de um senador, um funcionário. Tem muita gente envolvida nessa história. Então, os nomes vão começar a aparecer, porque é evidente que as investigações vão começar a chegar nessas pessoas que desviaram. Aliás, o tal do careca do INSS, mencionado mais uma vez pelo repórter Bruno Pinheiro,
é um que deve muita explicação. Aliás, ele criou mais de 19 empresas laranjas que comandavam um esquema que recebeu mais de 53 milhões de reais. Então, muita gente vai ter que começar a falar, porque também duvido que essas pessoas serão punidas, né, e condenadas e vão ficar quietas. Então, essa é a hora que vai começar a revelar o tamanho do escândalo, não só do escândalo do roubo, mas do escândalo político, envolvendo pessoas provavelmente de vários partidos políticos. Então, vamos esperar pelos nomes. O fato agora é que nós temos de focar a questão no INSS, do jeito que precisa ser conduzido isso. Muito simples. Foque somente na questão do INSS. Não vamos transformar a CPMI nesse grande circo para criar apenas constrangimento político. Vamos usar a CPMI como um outro mecanismo importante, em consonância com o TCU, com a Polícia Federal, para desmantelar um esquema que existe há mais de 30 anos roubando aposentados. Nos últimos anos, é verdade que esse escândalo tomou essa proporção gigantesca que hoje vem sendo revelado. Mas vamos acabar com uma vez por todas, porque senão vai se transformar isso em mais um ringue de exploração política e o que vai acontecer é que nós não vamos resolver o real problema da fraude. Por isso, é preciso seriedade, compromisso, aprofundamento nesse tema. E daí, como eu disse ontem e repito hoje, a importância da oposição liderar esta CPMI sob a liderança do senador Rogério Marinho. Ele conhece a fundo o problema, ocupou o cargo na Previdência, foi um dos que lutou por aquelas medidas moralizadoras que foram bombardeadas pelos partidos de esquerda e foram ignoradas pelo Congresso Nacional. É por aí que nós podemos fazer uma CPMI construtiva no sentido de sepultar de uma vez por todas a fraude no INSS. Agora, Beraldo, os documentos indicam que os esquemas e as fraudes aconteceram na atual gestão, na gestão anterior, e tem um outro recorte da investigação que indica ou que há sinalizações de que episódios aconteceram em 2016, ainda na gestão de Dilma Rousseff. Mas o que eu quero dizer com isso? Assim, ok, vão avançar com as investigações, com CPI, com CPMI ou sem CPMI, me parece que vai respingar em muita gente, em políticos, em partidos de todos os espectros, né? Me parece que esse é o cenário. Pois é, Canhoto. Inclusive, como o Ministério foi comandado pelo PDT, continua comandado pelo PDT, o presidente do PDT era o ministro da Previdência e indicou as pessoas-chave que deveriam ter ciência, ou pelo menos fazer a fiscalização, eram responsáveis por garantir que o pagamento aos aposentados era feito de forma lícita e de maneira a proteger o interesse dos aposentados. Também é importante que a gente diga, Canhoto, que o PDT tem 4 senadores, a senadora Leila de Brasília, Ana Paula Lobato do Maranhão, Weverton Rocha também do Maranhão, a Cir Gurgás de Rondônia, e acho que a gente até se coloca aqui à disposição se alguém quiser se manifestar, porque há uma suspeita agora de um envolvimento de um senador da República que estava roubando, participando de um esquema de roubo de aposentados. Isso é um escândalo que deveria mobilizar a política e o país, mas parece que o que gostam de falar é sobre os Estados Unidos, é sobre Israel, é sempre olhando para fora. Ninguém quer passar aqui a lavar a roupa suja dentro de casa, com esses absurdos que vão jogando o povo brasileiro na lata do lixo da dignidade, porque são tratados como verdadeiros palhaços. É inadmissível e inaceitável que isso ocorra no Brasil. E é muito importante que esses atores políticos de todos os espectros venham a público se manifestar, já garantir ao povo brasileiro que nada tiveram a ver com isso, prestar os esclarecimentos devidos, porque não é possível que a gente vai ter que conviver de uma forma tão serena com uma notícia bombástica como essa. Pois é, inclusive, claro que a gente
vai ficar monitorando essa situação que envolve qual é o político que vai ser chamado na semana que vem. Qualquer novidade a gente traz aqui, mas é preciso, obviamente, aguardar essa oitiva.